Deputada, a gente tem muita coisa para falar, mas eu acho que um dos primeiros assuntos que a gente pode começar seria a respeito do Bolsonaro, né? Pede para o pessoal mandar nos meus grupos lá. Como é que está o presidente Bolsonaro? Muita gente diz que ele está bem mal, bem doente. Como é que está? O Bolsonaro está com um problema grave de saúde na questão ali do soluço, que é consequência... Obrigada. Se eu não saber responder alguma pergunta, eu vou perguntar para o Para IA. chat APT. Ô, deputada, só um minutinho que a gente vai ver o microfone dela está funcionando? Oi, alô. Fora Lula. Tá funcionando? Fora Lula, Xandão, fora Toffoli. Tá funcionando? Putz, já me bloquearam aqui. Será que já invadiram o sistema já? Pior que ainda Tá. foi usado esse mesmo no outro programa aqui. Foi, Tá. foi, já dá. Gente, agora até eu tô apanhando aqui no meu coisa aqui. Gente. Não tem problema não. Espera aí, pessoal, que nós já estamos... Fora Lula. Deu? Fora Lula. Já estão reclamando aqui, ó. É que já cortaram censura prévia. Censura prévia. Já estão censurando. Falaram essa. Agora deu certo? Fora Lula, deu? Agora deu, deputada. Como é que está a saúde do presidente Bolsonaro? Então, o Bolsonaro está com um problema grave, né? Já estava antes de ser colocado em domiciliar. E aí isso se agravou, depois foi para a Polícia Federal, naquele quartinho lá que ele estava. Então, esse problema que ele está, do soluço, é consequência ainda daquela facada que ele levou de um filiado do PSOL lá em 2018. Então, tudo se agrava porque a prisão ela é muito ruim para qualquer ser humano, mas a prisão para um inocente ela é muito pior, ela é muito ruim, ela traz consequências gravíssimas psicológicas, né? Afeta muito e piora a saúde, e como tem piorado a do presidente Bolsonaro. E qualquer um que tivesse cometido crime, porque o Bolsonaro não cometeu crime, né? Ele está preso por uma escolha política, porque querem tirar ele dessa eleição. E ele, com 70 anos, que ele tem 70 anos, qualquer um traficante, qualquer coisa, já estaria em prisão domiciliar. Né? Nós queremos a liberdade de Bolsonaro, mas, no mínimo, ele já deveria estar em domiciliar. Porque é claro que eles estão prendendo ele para tirar do jogo político. Então, que coloquem, pelo menos, em prisão domiciliar. A gente vê aquela imagem dele soluçando dormindo, né? Que é uma coisa que é difícil, né? A pessoa está dormindo e soluçando. Ele corre risco de morte? Eu temo que sim. Eu temo que sim, porque tem laudos, né? E aí a Justiça vem e contesta o laudo dos médicos particulares dele, né? Porque a Justiça ela tem, inclusive, se metido na autonomia médica, não somente nessa questão do Bolsonaro. A gente vê na questão de obrigatoriedade de vacina, na questão do Covid, quando os pais têm atestados, às vezes a Justiça não acata. E agora também no caso Bolsonaro, tem laudos que ele não poderia estar naquelas condições, mas são contestados, né? Então, esses laudos. Eu creio que possa ter gente que queira a morte dele. Porque sabe que se ele for solto, o clamor popular vai continuar, né? Então, a gente tem essa... Porque procuraram tudo na vida desse homem. Tudo, absolutamente tudo, e não foi achado nada. Joias caiu por terra. Qualquer coisa. A baleia? A baleia, a importunação da baleia. Que mais que falaram? Sei lá, tanta coisa que inventaram, né? Depois não deu em nada. Então, veio essa história do golpe fake, porque se você pesquisar, não existe na história da humanidade nenhum golpe que foi dado sem armas, sem apoio das Forças Armadas. Isso não existe. Então, é óbvio que aquilo foi... Porque o que incomodou no governo Bolsonaro foi essa conexão direta com o povo dele. Ele era realmente muito acessível. Né? Se eu tivesse aqui e ligasse para ele agora, se ele tivesse solto, ele atende toda hora, ele atende 5 horas da manhã, ele responde com áudio, entendeu? Ele é um homem muito acessível. E assim ele foi também durante a presidência. Ele pegava alguém lá embaixo ou na frente do Palácio do Alvorada e levava para dentro de casa. Ele movimentou multidões nas ruas, e isso assusta quem quer manter o status quo
das coisas como estão. Né? Quem quer manter seu poder, certo? Para continuar enganando o povo, aumentando impostos, como a gente vê hoje. E uma fala do Bolsonaro lá atrás, que reavivaram esses dias aí, que ele falou assim, ó, Alexandre de Moraes, mostra a minha movimentação financeira, mostra. A minha mulher não tem escritório de advocacia. Então, ele já estava dando recado que eles sabiam de coisas que tinha, né? E agora veio à tona um contrato de 129 milhões de Alexandre de Moraes. Um contrato que a gente sabe. Sim. Que fica muito claro que a justiça não está sendo feita, que estão fazendo negócios com seus cargos, entendeu? Não estão lá para defender a Constituição, estão lá para defender Daniel Vorcaro e banqueiros e etc. Isso é muito grave para a República. Esse caso do Banco Master pode derrubar muita gente. Esse caso, será que vai ser o maior caso de corrupção do Brasil? Será que vai passar a Lava Jato? Olha... Não sei, porque não sei dizer, mas tem muita coisa para ser investigada ainda. Mas as conexões desse caso, né, elas são muito graves. É que nem eu falei, é usar o poder para se beneficiar, no caso, com contratos, né? Porque, óbvio, quem não vai querer contratar? Qual é a melhor advogado do país? Quem que manda no país em tudo hoje? Viviane Barsi. Né? Como que ela não vai ser? Bota tu lá assim, tu é formado em Direito? Não. Casa com o Xandão pra te ver se não vai ser o melhor advogado. Não precisa nem fazer direito. É verdade. Vão te contratar, é óbvio, entendeu? Então, essas conexões que elas são perigosíssimas para a República. Isso que é afrontar a democracia. Não é o que o Bolsonaro fazia, ou né, falar um pouco mais alto, ou falar contra o sistema, falar que a gente não aguenta mais impostos, essas coisas. Então, é isso que eles querem. Eles viram que o povo se mobilizou e quiseram calar. Por isso que prenderam as pessoas do dia 8 de janeiro. Eu estive na Papuda e no Colmeia. O Colmeia é onde ficavam as mulheres. Eu assumi em fevereiro de 2023, o meu mandato. Em fevereiro eu estava lá, visitando as mulheres presas do dia 8 de janeiro. E era um tabu dentro da Câmara, não podia muito falar sobre esse assunto, a gente também não sabia muito o que tinha acontecido, mas eu fui lá falar com elas. Levei bolacha, inclusive, eu e o deputado Sanderson, elas queriam uma coisa simples, bolacha, aí podia levar só uma bolacha doce lá, ou salgada, a gente comprou meio a meio ali, e levamos para elas. Depois eu tive aqui faz 2 meses, no presídio aqui em Criciúma também, visitei a Camila, que é de Tubarão, não sei se vocês conhecem, Sim. que é uma empresária aqui, tinha um material de construção, se eu não me engano. Ela tinha. Porcelanato aqui. Tem 2 filhos. E a dona Fátima também está ali em Criciúma. A dona Fátima de Tubarão. Sim, eu falei com as duas. Inclusive, a família da dona Fátima estava lá no dia que eu estive. E a Camila, ela já era, pela lei de execução penal, já era para ela estar solta. Não era para ela ter sido presa, porque não tem prova no processo contra ela. Sim. Mas já era para estar solta se ela fosse uma traficante, se ela fosse uma homicida. Enfim, a lei de execução penal já teria valido para ela. Mas, como ela é do 8 de janeiro, não vale porque está centralizado lá em Brasília. Então, a juíza de execução penal daqui não consegue aplicar a lei de execução penal na remissão da pena ali, nas questões de remissão da pena que está na legislação brasileira. Então, são violações de direitos humanos mesmo muito graves nesse caso de 8 de janeiro, e tudo para chegar ao ponto final, que era prender Bolsonaro, como fizeram agora. Sim. 8 de janeiro foi tão fora da realidade que eles prenderam até o mendigo que estava sentado lá na frente. Né? Prenderam. Vendedor de Algodão doce. Exatamente. E eles não tinham nada a ver, eles nem faziam parte da manifestação. E aí entra lá, são pessoas que não têm condições de ter advogado, aí a Defensoria Pública às vezes também, né? Então é complicado, foi bem complicado, jogaram uma tarrafa, porque no direito é assim, para as pessoas que talvez não entendam. Se a gente está todo mundo aqui dentro dessa sala e você comete um crime, eu não posso pagar pelo seu crime. Certo? Sim, claro. Sim. E naquele caso, poderia alguém... A gente nunca defendeu que quem cometeu o crime não fosse punido. Né? A gente segue na nossa coerência, de quem comete tem que pagar. Mas é o seguinte,
O máximo ali seria depredação, como o movimento do Sem Terra, o MST, que eu considero um movimento terrorista, que serve para invadir propriedade, depredar, atrapalhar a vida de quem produz, sempre fez isso, invadiu e nunca aconteceu nada. No máximo pagaram por depredação, certo? Então ali eles jogaram uma tarrafada. Não, então se tu estava ali, então todo mundo, organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito. Porque o que é a abolição do Estado Democrático de Direito? Pode ser qualquer coisa que eles querem, ficou um tipo penal muito aberto. Foi na época da votação, eu não era deputada ainda, mas lá naquela época já se alertou, né? Inclusive o presidente Bolsonaro sancionou essa lei. Foi quando que surgiram esses crimes contra a democracia? Quando se revogou a Lei de Segurança Nacional e aí surgiram com esses crimes, né? Então, inclusive tinha um crime de divulgação de fake news. E aí o presidente Bolsonaro vetou, e já quando eu era deputada agora nessa legislatura, vetou e nós mantivemos o veto, né? Conseguimos na votação manter o veto. E aí, então, foram criados esses crimes que são tipos penais abertos. Daqui a pouco a gente está aqui, a gente começa a falar que é um absurdo pagar tudo isso de imposto, que isso e aquilo, eles vão dizer que daqui a pouco a gente quer abolir o Estado Democrático de Direito porque a gente não quer financiar o Estado Democrático de Direito, que custa muito caro, né? Mais caro que a família real. Bem mais. O Supremo Tribunal teve uma matéria do Poder 360, inclusive, que fala que a Suprema Corte, né, o STF, custa mais do que a família real. É uma loucura. A anistia vai sair? A anistia, da maneira que a gente idealizou e sonhou, não. Né? Transformaram em dosimetria. Eu digo agora, né? Então, nós votamos a dosimetria e o presidente, que não é meu, né? O Larápio que está lá, ele vetou. E nós agora, na próxima sessão que tiver do Congresso Nacional, sessão conjunta, né? Nós iremos, com certeza, derrubar o veto, temos voto para isso. E aí vai ser uma dosimetria, que eles dizem que é uma redução ali do tempo, né, de pena. Foi uma manobra canalha, porque eles não pautaram a anistia porque eles sabiam que a gente tinha voto. Então foi um acordão, inclusive o relator da dosimetria, que é o Paulinho da Força, ele falou na nossa cara que quem escreveu o texto foram os ministros do Supremo. E que se não fosse a dosimetria, que se fosse a anistia, não iria passar. Então... Eles não iam pautar. Eles não iam pautar, exatamente. Que passava, porque eles tinham medo do seguinte. Eles falavam, mas por que não pauta a anistia? Porque se pautar a anistia, a gente vai... Alguns deputados falavam, a gente não quer desagradar os ministros do Supremo. Eu disse, então vota contra. Mas se votar contra, daí a gente vai levar pau na rua, né? Vai apanhar da base eleitoral. Então, covardes, né? Covardes, e que tem muitos, infelizmente. E aí aconteceu que fizeram esse acordo, e aí veio uma direção do PL dizendo que era para a gente votar na dosimetria, que no começo a gente ficou falando, não sei se vota a dosimetria, se não vota. E aí acabamos votando a dosimetria, que era o que tinha para o momento. Ela sendo aprovada, o que muda para a dona Fátima e a Camila? Elas já saem? Ela sendo aprovada? Não dá para saber bem como que vai ser assim, né? Para mim, pelo menos, não ficou muito claro. Mas a gente tem vai ter um tempo bem grande que vai ser reduzido e eu acredito, não vou cravar, acredito que sairiam praticamente imediatamente, assim. Mas o Bolsonaro não, né? Ele não entrou. É que o Bolsonaro ele não cumpriu ainda, porque elas já estão cumprindo faz algum tempo, sim. né? Depois teve um tempo antes, depois eles estavam soltas, não sei se as duas ficaram soltas, mas eu acho que a Camila sim. Aí depois voltou após a condenação, né? Foi algo nesse sentido. Então ele não ficou preso como elas lá desde o começo lá na época. Então eu não sei, mas creio que daria uns 2 anos para ele. Hoje saiu... Mas tudo isso são possibilidades, né? Sim, tomara que dê certo. Saiu essa bomba do Banco Master aí, agora o André Mendonça assumiu a relatoria, Toffoli saiu, vi você também comentando nos stories.
O que você acha de tudo isso? E será que o André Mendonça é uma esperança? Ele está com o INSS, agora está com o Master. Disse que tem gente em Brasília com medo porque ele assumiu. O André Mendonça, ele é um cara que vai seguir a lei, né? E a Constituição. Que é o que a gente quer, na verdade, né? Não quer nem para um lado, nem para o outro. Tem que seguir a lei e a Constituição. Em que pese tem minhas críticas à legislação brasileira e à Constituição, né? Tem muita lei ruim. E, enfim, a própria Constituição, ela é prolixa demais, longa demais, direitos demais, sem obrigações, né? Na mesma medida. Então, o que acontece? Tem muita gente em Brasília com medo dessa história do Banco Master. E eu assinei a CPMI, por exemplo, logo no início. O PT, como sempre, como fez na CPMI do INSS, o pessoal do PT boicotou, não quis assinar. O comportamento, se a população acompanhasse a CPMI do INSS, o comportamento dos deputados governistas que apoiam Lula, do PT, do PSOL, é de blindagem daqueles que roubaram os aposentados brasileiros, né? Então, e depois dizem que defende o povo. Então, é uma situação lamentável essa postura. E agora nós estamos na expectativa da instalação da CPMI do Banco Master, que conquistamos muitas assinaturas, tanto de senador quanto de deputado. 200 e pouco, acho que foi um número recorde, inclusive, que sobe a cada dia, para ser instalada. E aí, para ser instalada, tem que ter a sessão do Congresso Nacional, né? O Davi Alcolumbre tem que instalar a CPMI aí para a gente começar os trabalhos de investigação. Mas tem na expectativa agora, já foi o afastamento do Toffoli, da relatoria. E aí fizeram uma nota do Supremo Tribunal Federal, vocês viram, né? Vossa Excelência, confiamos, mas no fim... E diz que ele que se afastou, né? Inclusive, mas óbvio que rolou uma pressão. E agora, hoje, eles estão quebrando o pau, né? Porque hoje eles estão dizendo que integrantes do Supremo desconfiam que o Toffoli gravou a conversa. Meu Deus, vocês viram? Eu estava lendo, não terminei de ler o diálogo todinho da reunião deles. O Poder 360 postou. Eu não consegui ler essa do Poder 360 também. Eu estava em agenda em Orleans e só vi que saiu. Eu vi que saiu no Globo falando que quem publicou foi o Poder 360. E que agora a Malu Gaspar, que foi a primeira que começou com essa história do Banco Master, do contrato do Alexandre de Moraes, essa jornalista falou que vai ter um relatório também citando o Alexandre de Moraes na conversa com o Vorcaro daquele aparelho israelense que pegou todas as conversas ali do celular do Vorcaro. Então, 2026 promete, acho que muita coisa vai ser revelada. Claro, o governo vai tentar blindar, né? Porque, óbvio, tem gente... Hoje eu vi uma outra reportagem aqui que o Rui Costa do PT, fez um decreto, até mandei lá no grupo da comunicação. O Rui Costa fez um decreto... Aqui, ó. Decreto de Rui Costa proibiu o servidor de fugir dos juros altos do Banco Master. O PT enriqueceu o Master, ou seja, eles fizeram coisas para ajudar ali o Banco Master a ganhar dinheiro em cima dos servidores, onde eles pegaram a conta do dinheiro dos servidores ali, que teve alguns estados e alguns municípios caíram nessa do Banco Master. E vão perder muito dinheiro, e isso vai refletir, mais uma vez, na aposentadoria desses funcionários públicos que... vão ser logrados porque o governador ou o prefeito foi com o Banco Master. Então, mais uma vez, roubando dinheiro de aposentados. Que loucura. Como é que consegue cometer um crime pela segunda vez, um escândalo que foi? Né? Os homens e são tem ninja. gente que defende, né? Muita gente. E aí fala que é pela democracia, que o Bolsonaro era grosso, que o Bolsonaro fazia piada, que não ficam aquela história de porque o Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro não gosta de gay, Bolsonaro, né? Enquanto eles metem a mão no bolso. Faz 2 meses atrás, a minha esposa foi vacinar minha filha, mas vacina de 1 ano, aquela que é normal, né? As doses de sempre. E as enfermeiras começaram a coagir ela, porque perguntaram, tu vai fazer a vacina da Covid? Ela, não. Aí começaram, não, mas como? Por que tu não vai fazer? Não, porque a gente não toma lá em casa, a gente não tomou, e enfim.
Escolha nossa. E começaram a coagir ela. Não, mas tu tem que tomar, porque tem que deixar a menina tomar, não sei o quê. Aí quando ela negou, ela disse, não, eu não vou fazer. Não adianta vocês ficarem me pressionando, eu não vou fazer. Daí eles assim, isso aí é culpa do Bolsonaro que botou isso na cabeça de vocês. Porque vocês são mente fraca. E começaram a cobrar mesmo da minha esposa lá no posto de saúde. Então, assim, ó, ver as próprias profissionais, que não era para, como tem um caso que tu expôs essa semana, né? Uhum. As próprias profissionais que eram para só fazer o trabalho delas e a escolha, na minha opinião, é dos pais, né? Eles ficam coagindo, mesmo eles não podendo impor, como a juíza lá impôs para aquela família, eles ficam coagindo. E eles ficam dizendo que a culpa é do Bolsonaro. Sendo que o Bolsonaro está lá preso, não tem nada a ver com isso. Eles falam que teve 600 mil mortes na pandemia pelo Bolsonaro. Aí você vê, não morreu ninguém nos outros países? Então a culpa era tudo dos outros presidentes, então. A Covid, né? É porque a vacina... Ele comprou vacina. Tinha vacina no tempo que surgiu nos outros países, teve vacina aqui. Então são todas narrativas, né? E, infelizmente, algumas pessoas caíram nessa narrativa. O que o Bolsonaro fez? Ele escolheu não se vacinar. E daí? Eu não tô nem aí. Se o presidente é vacinado ou não. Olha aí, o Lula tem todas as vacinas e olha a merda que é. Olha a porcaria que é. Vários ministros não se vacinaram, né? Não continuaram tomando as doses ali, né? Mas, assim... eu sei que o eleitor ele vota com o coração, né? Com a emoção. Mas se olhasse com a razão, óbvio que o Bolsonaro fez uma gestão... Basta ver as contas. Hoje nós estamos com rombo nas contas públicas. As estatais que voltaram a dar lucro no Bolsonaro estão deficitárias. O Correio quebrou. Apesar de muita gente do Correio ainda diz que o Lula é melhor, que fizeram ele quebrou os Correios. Então, assim, como é que explica daí pro povo? A gente explica, né? Mas eles não querem entender, vou fazer o quê? Se tem gente que não quer entender, aqui em Santa Catarina não, né? Mas em outros lugares. Sim, quando a gente Aí eles dominam os veículos de comunicação locais, né? Tipo, que são ali da localidade, que chegam lá no interior da Bahia, do Nordeste, Maranhão, né? Olha os índices do Maranhão, compara com Santa Catarina. Ah, porque tu não gosta do Maranhão? Não, eu quero que o Maranhão encontre as suas potencialidades e seja tão bom quanto Santa Catarina. Porque tem gente saindo lá do norte, do nordeste, vindo para cá, porque aqui os nossos serviços públicos funcionam. Inclusive, está inchando o nosso sistema público aqui. Porque vaga em creche não dá em árvore, né? Estou falando dessa questão do problema migratório, já mudando completamente de assunto. Por que estão migrando para Santa Catarina? Porque aqui é bom. Aqui tem segurança, o posto de saúde funciona, tem vaga na creche, a escola é boa, tem calçamento na rua, tem iluminação, tem... Saneamento básico. Saneamento básico, sabe que é um problema em Santa Catarina, né? Nós problema. perdemos para vários estados do Nordeste, sabia? Não sabia. Sim, é um problema de Santa Catarina que a gente não pode se orgulhar, inclusive. Mas, e aí, o que acontece? Mas eles vêm muito pelo emprego, né? Tem pleno emprego, né? E tudo isso que eu acabei de falar. E aí que eu falo, quer vir para cá? Vem, mas para contribuir e trabalhar. Porém, não vem para cá votar na esquerda. Por quê? Saiu do Estado governado pela esquerda, que ferrou com o Estado, e aí vem para cá continuar o erro. Aí não, né, meu amigo? Vem para cá, conhece e vê por que o povo catarinense é assim. Porque eu tenho até uma camiseta, deixei no carro. Eu não sou perfeita, mas eu sou catarinense, que é quase a mesma coisa. Eu fiz uma camiseta. Porque eles estão falando muito mal de Santa Catarina, né? Sim, quando a gente, né? A gente até então era um programa neutro, mas daí eu sou de direito, o Alex também. Ô, Alex, vamos... Neutro é shampoo, né? E tu não usa shampoo, né? Então. Não uso nada, exatamente. Então a gente, né? A gente é de direita, a gente é cristão. Então, como a gente comentou aqui na terça-feira, a gente falou sobre o carnaval. A gente falou que Jesus falou que morno não serve, né? Ou tu é quente ou tu é frio. E quando a gente seja morno que eu te vomito. Exatamente. Então, quando a gente assumiu, a gente começou os nossos cortes, graças a Deus, o pessoal de direita apoiou, abraçou a gente ganhou vários seguidores. Só que daí o pessoal do norte, nordeste, meu Deus, era uma enxurrada assim, ó. De hates e comentários. Mas vocês tinham audiência de lá também? Porque daí os cortes vão pro Instagram, daí eles... Tá.
E assim, ó, era muito, principalmente no Instagram, assim, mais ofensivo mesmo e pesado, tipo, desejando... Eu tô... Isso aí eu... tá Todo assinada, dia no né? meu também. E assim, ó, não dá pra entender. Mas no fim, se tu for olhar, é por causa do assistencialismo. A maioria é por causa disso. Porque eles... por que gosta da esquerda? Quem quer ficar no assistencialismo? Bolsa Família, Vale Gás. Teve um cara que eu processei, ele me mandou um e-mail bem ofensivo, mas eu não lembro exatamente o que era. Aí, na audiência, aí o cara assim, porque o Lula me deu isso, o Lula me deu aquilo. Eu disse, tá, mas tu não trabalha, rapaz. Trabalho? Como é? O que ele te deu? Foi na tua casa, assim, te deu? Mas isso é dinheiro do povo, o Lula te deu nada. Então, tem umas pessoas que... Sim. E, do fim, dá até pena, né? Mas eu fiz ele pagar. Ele foi, não. Uma coisa que a gente conversou aqui até... Pagou no cível, pagou no criminal, enfim. Tá certo. Daí ele pede pro Lula dar pra ele Sim, liga pra ajudar pra ele. a pagar, né? Ô, deputada, e Capaz de pagar, né? Porque tá me batendo. É verdade. Ele tá pagando influenciadores pra bater pra falar bem do governo e bater nos deputados. Inclusive, tem uma outra CPMI aí que tá pra sair também da SECOM. Da compra de influenciadores. interessante. Até a Jojo expôs, né? Um tempo atrás. Ô, deputada, algumas famílias, como o Cris falou, ficam se sentindo obrigadas a vacinar os filhos. Como é que está essa questão? É obrigado, não é obrigado? O pai que decide, não, meu filho eu não vou vacinar, o que ele faz? Da Covid, tu tá falando? Isso. Então, a vacina da Covid, ela entrou no PNI assim que o Lula entrou no governo. A ministra da Saúde, aquela que era socióloga lá, ela colocou no PNI, né, por meio de uma nota técnica. Isso é importante falar, porque a nota técnica, até nisso eles foram sacanas, porque nota técnica não é o meio adequado para se colocar uma obrigatoriedade no PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. Na época da pandemia, ela era do PNO, a vacina. E não era obrigatória para bebês ali, né? Sim. Bebês de 6 meses a 5 anos de idade. E agora a partir de 2023, entrou em vigor isso de maneira errada. Inclusive, eu fiz um PDL para barrar essa obrigatoriedade, um projeto de decreto legislativo para derrubar. E a mesa da Câmara devolveu, mas nós recorremos, e aí passou na CCJ para derrubar a obrigatoriedade. E estamos aguardando até hoje que seja pautado no plenário, mas esse assunto é um assunto complexo, com muito lobby das farmacêuticas, enfim. Então, e também é um problema meio que de Santa Catarina, eu vou dizer. Em outros estados não tem tanto essa onda assim que teve de o Ministério Público, o Conselho Tutelar, não tão fortemente. Paraná, eu soube de alguma coisa, Rio Grande do Sul, mas enfim. Então, hoje é obrigatório. Hoje está no PNI. Mas é obrigatório de maneira... Ela é ilegítima. Ela é ilegítima porque ela foi colocada por uma nota técnica. Então, ela está de maneira errada. O promotor, o juiz, que se debruçar sobre isso, ele não vai multar ou querer ameaçar tirar a guarda de nenhum pai por causa disso, porque ele vai entender que é ilegítima a maneira. Já teve decisões, inclusive, em Santa Catarina, arquivamento por parte de Ministério Público ou improcedência de juiz por causa de alguns detalhes nesse sentido, e porque também, veja só, vamos para a parte mais da questão da vacina. Os Estados Unidos recomendavam, agora eles tiraram inclusive a recomendação dessa vacina da Covid, inclusive de outras também mais recentemente, mas falando mais dessa questão da vacina da Covid. E, além disso, eu apresentei 2 projetos de lei bem, vamos dizer assim, polêmicos, porque eu apresentei projeto de lei para desobrigar qualquer tipo de vacina. Eu apresentei, porque eu vi que o negócio escalou demais. Quando que eu decidi apresentar esses projetos de lei? Quando um pai me ligou, esse pai de Cunhaporã, lá no oeste de Santa Catarina, ele me ligou de vídeo, por um acaso ele tinha o meu celular, o meu telefone, o meu número, ele me ligou, tá lá fixado no meu perfil do meu Instagram, esse vídeo. E tinha 2 policiais militares na porta da casa dele, um oficial de justiça e sei lá mais quem.
E ele falou, deputada, eles estão querendo levar o meu bebê à força para vacinar. Só que daí não era vacina só da Covid, eram outros também. Para vacinar e devolver. E aí eu comecei uma discussão ali com esses agentes estatais e falei, arromba a porta então. Vamos ver se eles têm coragem. Manda arrombar a porta. Manda arrombar a porta. E aí ficou aquela discussão, naquele meio tempo, foram 3 horas, assim. Eu estava grávida de 9 meses ainda da minha filha Olivia, da mais nova, que agora tem 10 meses. Resumindo, no meio do negócio, conseguimos um recurso do TJ que impediu que eles levassem. Porque a decisão da juíza local de Cunha Porã, uma juíza novinha, era de levar a criança à força. E era um completo absurdo, porque essa atitude, ela colocava em xeque, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na época da pandemia, do então ministro Lewandowski, que já era uma decisão totalmente radical e irracional no meu entendimento, que era assim, é permitido restrição de direito para obrigar a vacinar. O que é restrição de direito? Lembra naquela época, passaporte vacinal para entrar não sei aonde? Enfim, te criar impedimentos para te levar a fazer a vacina. O Lewandowski falou, isso pode, mas não pode vacinação à força, tipo, te pegar aqui e te levar à força, te amarrar numa corda e para te vacinar. E era exatamente o que os agentes estatais e a determinação da juíza, tirar a criança e levar para vacinar à força. Então, nós conseguimos agir rapidamente nesse caso, por um acaso só, porque as pessoas não têm todo mundo, ninguém, não é todo mundo que tem meu telefone, vamos dizer assim. Então, por Deus, naquele momento, pela graça de Deus, a gente conseguiu ajudar e não conseguiram fazer isso. E por que essa criança... Ele tinha tomado vacina e teve alguma reação. Então, ele tinha atestado. E agora a justiça passa a contestar até atestado médico, que, no meu entendimento, é se intrometer na autonomia médica. Eu fiz esse projeto de lei para desobrigar e também outro projeto de lei para respeitar a autonomia médica. Não é assim contra a vacina. Não, não sou contra a vacina. Eu sou a favor da autonomia médica. Como que um promotor ou um juiz vai saber o que é melhor para mim? Acredito que quem sabe é o médico. Sim, imagino. Não é? Quem estudou isso, medicina, né? Exatamente. Então, são coisas, são obviedades que a gente acaba trazendo, mas precisa ter muita coragem para trazer, porque as pessoas têm medo da pecha, né? Ah, deputada, mas você vai desobrigar a vacinação de tudo. Não, eu apresentei um projeto. Aí nós vamos discutir, ver o que é melhor. Mas veja bem, a Suíça não é obrigado a vacinar. E a cobertura vacinal é maior que o Brasil. Por quê? Porque tudo que começa a ser obrigado do pessoal... Opa, será que tá legal isso aqui? Quando que as pessoas começaram a questionar a vacina? Quando começaram a obrigar. A impor passaporte vacinal, a impor isso e aquilo. As pessoas começaram... Opa, mas não tá legal isso aí. Não é esse caminho. Antes, era tudo de boa, não era? Então, a gente precisa recuperar a confiança das pessoas. Esse é o ponto. Não pode ser tudo goela abaixo. Por que é proibido? Na pandemia era proibido falar disso. Questionar. O próprio Zuckerberg, o dono da Meta, do Facebook, do Instagram, e outro dia eu estava sentada com a mulher que cuida mundialmente dessas questões da Meta, da direitos e não sei o quê, e o Zuckerberg já confessou isso publicamente, que durante a pandemia, ele a pedido do governo americano, na época era o Biden, restringiu o que se falava. Se falasse de máscara, se falasse de vacina, ele censurava. Ele confessou isso, que teve um pedido do governo americano para fazer isso. Entendeu? Sim. Quando começaram a falar que esse vírus veio de um laboratório da China, tudo que o Bolsonaro falava, que essa enfermeira aí não gosta, que confirmou que era verdade. Quando a gente falava que veio de um laboratório da China, censura, shadow ban no Instagram. Isso tudo está confirmado. Tem um e-mail do Fauci, lembra essa figura? Do Fauci nos Estados Unidos, que confirmou. Eu nem sei se a máscara... Basicamente, ele falou assim, eu nem sei se essa máscara funciona, mas manda todo mundo usar aí. Tipo assim, vamos mandar usar, mesmo não sabendo. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele quis assumir esse risco. E quantas pessoas levaram multa por isso? O Bolsonaro, inclusive, o Hang, levaram multa, vizinhos denunciando um ou outro. Bom, eu não usava mesmo, né?
Então, assim... Mas tinha são gente que só usava na complicados. frente das câmeras também. Aí né? era uma coisa de louco. Você sentado no restaurante, não precisava. E aí, em pé, precisava. Ah, ninguém é otário, né, gente? Não, É só se tu não tinha cérebro para questionar, né? com certeza. Até a minha esposa pediu para te falar que ela gostou muito desse vídeo ajudasse ali o bebê. Ela disse que se fosse tirar a criança dela, ela quebrava tudo no pau. Ela pegava o cabo de vassoura, mas sentava ali, ninguém entrava dentro de casa. Ainda bem que pegaram uma família mais calma. Que tem algumas que não Não, dá mas pra aquele mexer, pai não. lá foi muito corajoso. É, Ele foi muito coerente. Inclusive, De ele lembrar, saiu de te Cunhaporã. ligar e tudo mais. pois é. Inclusive, Oi. eu quero teu telefone. Tá. Já vamos garantir, né? Telefone pessoal, né? Tem um pessoal que tá mandando lá no chat. Vou mandar uns recadinho. abraços aqui rapidamente. Eu não posso esquecer do prefeito Sorato, pediu para avisar que Júlia Zanata é a deputada dele, ele vai apoiar 100%. Aí. A deputada que mais investiu em Tubarão. É. É isso aí, quase 4 milhões. Quase 4 milhões. Não, 4 milhões. 4 milhões. 4 milhões. E esse ano vem mais, eu acho que nem sei o que falar, 2 ou mais. Olha só. Não fechou ainda. Meu marido tá lá falando com o Sorata agora. Oh, que Aê. top, que top. Parabéns. Eu quero mandar um abraço pro meu esposo, Guilherme Colombo, que é pré-candidato a deputado estadual, tá, pessoal? Quem tá acompanhando aí, já para avisar. Que eu falo pouco disso, então eu vou falar agora. Não, tem que aproveitar. Inclusive, a gente estava comentando que esses dias eu estava escutando uma entrevista tua e o pessoal criticando porque tu tá apoiando teu marido. Eu falei, como? Vai apoiar quem mais? Quem tá criticando? Não Ai, lembro. Como é que era que... Tipo, o pessoal tava dizendo na rádio que por que tu não apoiava outro candidato? Ah, foi Acho que numa foi uma entrevista do próprio Guilherme. Do Gui. Sim, Não, verdade. porque tem isso também. O que acontece? Alguns outros candidatos a estadual, naturalmente, também queriam o meu apoio, né? Sim. Mas aí, todo mundo, cada um é livre para votar em quem quer também, né, gente? Não tem como, né? Tem Não gente como que questionar. vai votar em mim e não vai votar e vai votar em outro deputado estadual. O voto é livre e tem lugar para todo mundo. Interessante que ele falou na entrevista que vocês dois trabalham junto na política, né? Exatamente. Ele tá junto contigo Não, eu desde não o início. seria deputada sem ele, sem o apoio do Gui. E também ele tem uma história na política, porque o pai dele foi vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara. A gente se conheceu na política, eu e ele. E para aguentar ter uma mulher na política, assim, a pessoa tem que acompanhar mesmo e gostar também. Então, ele faz toda a parte política para mim, me ajuda muito. Né, que eu digo, na minha campanha ali, ele me ajudou, até um desfalque para mim na próxima campanha, que ele também vai ser candidato, porque ele coordenou muito bem a minha campanha, já fazia isso com o pai dele também, foi cotado para ser candidato a vice-prefeito em Criciúma, poderia ser vice-prefeito hoje se o PL tivesse acatado, mas aí também teve uma ciumeirinha ali, né, porque é meu marido, enfim. Mas agora ele é pré-candidato a deputado estadual, já tá tudo certo e tem espaço para todo mundo. O PL vai fazer muito candidato, tá? Muita vaga de deputado. Já fez na outra. Aqui no estado, com certeza. Mandar um abraço pro Marcos Ribeiro, que tá lá junto com a gente, mandando boa noite. O Ramon Gonçalves também. O João Maria, no aguardo da entrevista da melhor deputada do Brasil. Seu Ronaldo Demétrio, boa noite. Diz que a direita tem que parar de falar do Lula e lutar pelo futuro. Futuro a Deus pertence. Acho que é isso, né, seu Ronaldo? A Janaína também por aqui, boa noite. Essa nos representa. A Dani Machado também. O Henrique também mandou Dai ali. Machado. É Dai, né? Dai Machado. Henrique Direita Floripa. Júlia Zanata, melhor deputada de Santa Catarina. Mandou R$2 superchat. para destacar essa mensagem. Ah, tem superchat? Ajuda a gente aí. R$2, bota mais, né, gente? Bolsonaro está esquecido pela mídia tradicional. O homem não cometeu crime nenhum, falou Marcos Ribeiro. A Janaína também Vou lá. mandar um superchat aqui para vocês. Opa! Opa. A Regiane Koenig. Boa noite, Alex e Cris. Boa noite, deputada Júlia Zanata. Obrigado, Regi. Regi, nossa vamos marcar comentarista aí. Já vou marcar uma terceira participação. Muita gente lá, mas eu tenho muita pergunta. Pessoal, pode ir comentando, já eu volto. Deputada, outro projeto polêmico é a tal de mexer na Lei Maria da Penha. Mas tem homem apanhando. Sabe que não tem mais homem apanhando porque o homem que apanha fica quieto, né?
Muito. Em Capivari teve um que apanhou muito da mulher, a mulher filmou, atropelou ele. E eu acho Sério? Que foi, uns anos atrás. Me manda isso aí. A gente comentou na rádio. E ela mesma gravou e postou porque ele tinha chegado tarde de um baile. E tem muitos casos, né? Mas o que mais pega, até o Cris e eu comentamos muito sobre isso, é a denúncia falsa, né? Muita denúncia falsa para prejudicar a vida dos homens. Inclusive, a deputada tem um projeto, né? Isso. Tenho. Como é que vai funcionar esse projeto, deputada? Então, eu comecei com essa história Só um minutinho, me arrepiou esses R$54. Ai. Até me deu um baque. Olha só. Então, eu comecei com essa história aí da Maria da Penha, que fique bem claro, né? A gente sabe que existem muitas mulheres também vítimas de violência, ninguém está negando isso. Só que as mulheres, a luta histórica sempre foi por igualdade, mas hoje já parece que querem uma prioridade, vamos dizer assim. E as coisas mudaram. Então, eu acho assim, parece que o homem hoje não vale mais nada. Né? Então, o que acontece? Meu primeiro projeto foi o 4954. Comecei com esse, que amplia as medidas protetivas para vítimas masculinas. No âmbito da Maria da Penha, no âmbito da violência doméstica, certo? Sim. Porque hoje, a Maria da Penha, a violência doméstica, medida protetiva e tal, é só para a mulher. Aí teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que ampliou para, não sei como falar, para casal homoafetivo, ou se é trans, enfim, aquelas coisas lá que é até difícil de explicar, né? Então, assim, aí ampliaram para o casal homoafetivo, ou seja, só para o homem não vale. Então, já que ampliaram, vamos ampliar para todo mundo? Se o homem apanhar, sofrer violência psicológica, enfim, tudo, dentro do ambiente doméstico, que sirva a medida protetiva para ele. Comecei com isso. Quando eu apresentei esse projeto, apanhei. As feministas. As feministas, mas não só, tá? Mulheres, às vezes também mulher que eu vi assim, vou deixar de seguir, gostar do teu trabalho, assim, o que eu posso fazer, né? E aí, ao mesmo tempo, eu recebi muita gente no meu gabinete, ligações, eu estava quase botando uma psicóloga no meu gabinete, de homens contando suas histórias de que sofrem com a mulher dentro de casa, violência psicológica, violência, e não vão na delegacia. Subnotificado, isso, subnotificado. E aí comecei a ver que também tinha um problema da falsa denúncia, que atrapalha, inclusive, a mulher verdadeira vítima, que tem muito também, né? Sim. Porque o que acontece? Isso tudo são agendas para a destruição da família. Eles estão criando, faz tempo, uma maneira de destruir a família. E aí você cria essas leis, né, de que um vale mais do que o outro, que a palavra de um vale mais do que o outro. Tudo está sendo criado para destruir a família. Então, os meus projetos não é assim para defender mulher ou homem, é para defender a família. A mulher não é nada sem o homem e o homem não é nada sem a mulher. A família o núcleo do familiar, ele tem que ser estabilizado, tem que ser unido, tem que girar em torno ali dos filhos, do casal, né? E não ficar criando esse divisionismo que a esquerda cria em sociedade dentro das nossas famílias, que é isso que está acontecendo, né? Eu não seria deputada sem o meu marido. A gente se ajuda, a gente, né? Claro, óbvio que tem gente que casa errado, né, gente? Escolhe uma pessoa Sim. que não ajuda, acha que vai casar e vai mudar. Eu sempre falo, cara, não acha que tu vai casar e vai mudar a pessoa. Quando vê que dá ruim, já lá, né? Não acha que, eu vou casar, eu vou dar um filho pra ele, ele vai mudar. Mas vai continuar indo lá no bar bebendo. Como tem muita diria... gente que no começo também ilude e depois muda. Não tem aquela história cachorro ovelheiro só matando? Não tem. Cachorro que rasga lixo só matando, o pessoal fala também. Não, mas, né, não matem os cachorros, por favor. Não, né? jamais. Já, hoje, nem me fala, cara, eu vi um cachorro igual o cão Aurélio agora em Orleans. Igualzinho.
né? Então, assim, o que acontece? Não adianta casar achando que o cara vai mudar. A escolha do marido ou a escolha da esposa é a escolha mais importante da sua vida. Verdade. Mais importante que o trabalho, mais importante que tudo. Então, o que acontece? O meu projeto é para isso, para proteger a família. E a gente não pode esconder que existem falsas denúncias. Por que cria tanta revolta eu falar isso? A gente não pode esconder que tem homem que sofre violência doméstica. Postei um vídeo ontem ainda. Isso existe. Aí você vê, eu postei um vídeo ontem de uma mulher dando um pau num cara no meio da rua. Imagina se isso aqui fosse com uma mulher. Ah, o cara já tava... Já era Jornal Nacional. 2 semanas de Fantástico. Que mais? Tudo. Entrevistar a mulher, a família da mulher. Ontem saiu uma notícia de uma ex-vereadora, de uma vereadora do PT que matou o marido dela dormindo. Vocês viram? E aí já foi o tribunal do júri, já foi pro júri e ela foi absolvida. Matou ele dormindo e ela foi absolvida. Eram 4 mulheres e 3 homens no júri. Até estava equilibrado, né? Mas ela foi absolvida. Eu não conheço o processo como um todo, tá? Mas vamos dizer que fosse... Que as pessoas julgam assim também, né? Da maneira como vê a notícia. Mas imagina se fosse uma notícia do homem que matou a mulher dormindo e aí vão dizer, ah, não, ela se livrou por legítima defesa. Tu acha que não ia ter uma comoção nacional? Ah, com certeza. Com certeza. E aí, teve uma notícia ali ou aqui, até eu quero comentar esse caso, vou anotar aí, porque eu quero comentar esse caso. A mulher matou o marido dormindo e disse que é legítima defesa. Dormindo, legítima defesa já não se enquadra, né? Então, porque ele estava dormindo, legítima você defesa. vê que não é igual, não é a comoção igual. Não. Não é a comoção igual. Não, foi uma coisa que foi implantada também, né? Eu vou dar um exemplo. Há um bom tempo atrás, muitas mulheres comentavam assim, ó, porque se eu matar alguém, se eu tiver menstruado e eu provar que eu tiver menstruado, eu não vou presa. Muitas mulheres falavam isso. Isso eu não lembro. E com certeza foi uma... Mas aí é o mesmo... Pode ter sido uma fake news, pode ter sido... Só porque virou já uma espécie de brincadeira, assim, se eu posso te matar que eu não vou presa. Tem então, esse entendimento assim? Tem esse entendimento meio porque... Não, é né, aquele... parece. É que tem algumas questões ali do Código Penal, talvez esteja falando daquele... do puerpério, né? Da excludente de ilicitude do estado puerperal da mulher. Talvez tu estejas comentando isso, mas também depende, né? É um pouco subjetiva a interpretação. Mas outro caso, falando assim já dessa questão, já que a gente passou para questão psicológica, comportamental, de relacionamentos, vocês viram aquele caso essa semana ali do homem que assassinou os 2 filhos ontem, né? E porque diz que aí deixou uma carta e porque a mulher traiu. Mas aí eu comecei a ler os comentários, gente, no X, que os comentários do X são os mais cruéis possíveis, né? Sim. E aí alguns perfis de homens culpando a mulher. Vagaba porque traiu, e ela culpando a mulher pelo assassinato dos filhos. A mulher tá viva, né? Só que o que acontece? E esse cara é um coitado. Daí eu falei, tem um movimento também de homens que estão criando um ódio por mulher, assim, meio... São quase mais chatos... Eu acho que são mais chatos que as feministas, cara. Entendeu? Sim. Então, assim, o cara... pelo que tudo indica, o cara foi corno. Sim. Ali. E aí o corno foi lá e matou os filhos e a culpa é da mulher? Cara fraco. Sim, com certeza. O cara é fraco. O cara não aguentou ser corno, bicho. Não aguentou viver com o chifre que levou. Deixa a mulher... O que os filhos têm a ver com isso? O cara era um fraco, criminoso, covarde, psicopata, sei lá. Entendeu? Então, existe loucura para os 2 lados. Não pode a lei dizer que vale mais para um do que para outro. Tá lá na Constituição, fala sobre igualdade.
Todos somos iguais perante a lei. Não é assim, menos, não está assim, vírgula, menos os homens. Entendeu? Então, eu acho que é questão de igualdade. Problemas vai ter para todo lado. A violência não tem sexo. Né? Ser violento, você pode ser homem, você pode ser mulher. O problema é que a falsa acusação está crescendo demais, né? Tá sendo usada como escudo. Tem gente que faz alienação parental. Sim. Né? Inclusive, a lei de alienação parental foi uma lei apresentada pela Maria do Rosário e agora o pessoal do PSOL quer tirar. Passou na CCJ para tirar. Né? Eu acho que existe alienação parental tanto de um lado, tanto do outro. Por isso que eu votei contra. Eles querem revogar a lei de alienação parental. Na CCJ, o meu voto foi para não revogar. Sim. Porque essa lei ela tem sido útil. Inclusive, antes de determinar o meu voto, conversei com alguns juízes da vara da infância. A lei não é perfeita, mas ela tem a sua utilidade. Enfim. Então, essas questões familiares eu me envolvo bastante no parlamento, porque eu virei deputada para trazer luz para coisas que as pessoas não falam. Essa questão das falsas denúncias, da lei da Maria da Penha poder abarcar também os homens, é muito importante, muito importante. Tenho recebido muito apoio. Ontem, inclusive, eu recebi uma ligação muito importante de alguém contando o caso, e eu ainda vou abrir para as pessoas virem me contar os casos, porque eu tenho um projeto aí para fazer, expor mesmo para as pessoas conhecerem. Não vão me calar, estão tentando me detonar, falar isso ou aquilo, mas combate nessa pauta aí só começou. Inclusive, na Bahia, tem vários outdoors que eles botaram que estava escrito assim, ó, se ele gritar, chama a polícia. Se ele gritar, chama a polícia. Então, assim, ó, tem alguns estados que incentivam, então é complicado. Me admira agora nesse carnaval, a mulher ainda fica no meio dessa macharada toda aí, correndo um risco danado. A campanha tá aí, não é não. Mas é perigoso, né? Porque o homem, ele já é um animal terrível, com a cachaça na cabeça e droga, é muito perigoso. Mas a partir do momento que tu te botasse num ambiente de folia, de carnaval, infelizmente, tu tá propício a qualquer coisa. Olha só quem tá por aqui no chat, Claudio Bittencourt. Prefeito? Prefeito de Capivari de Baixo. Boa noite, meu amigo Alex, Cris, pela entrevista com a nossa deputada, a Júlia Zanata. Esta mulher representa a nossa luta por um país mais justo. Não podemos esquecer os valores da família. Obrigado, prefeito Claudir. Ainda bem que eu cuido bem do meu marido, disse a Janaína Branco. A Janaína. Melhor deputada do Brasil, falou Lucas Pinheiro, mandando R$22,22. Por que será? Mandou 22,22, né? Calcanhar de maracujá, mandou R$4,99. Júlia, parabéns pelo seu trabalho, você representa a nossa Santa Catarina e o Guilherme é fera, vai ser um ótimo deputado. Um abraço a todo mundo que está mandando mensagem lá. Muito obrigado. Deputado, outro projeto que eu gosto muito desse assunto, que é o tal do Drex e moeda digital. Mas o Drex deu uma parada e tal. Foi uma parada estratégica. Vai sair ou não vai sair esse Drex? É realmente para controlar a população, controlar onde que a gente vai gastar o nosso dinheiro. Eu tô louca pra me ver na... Mostra lá. Bota eu lá. Oi. Pronto. Tá. Eu não posso esquecer de perguntar por que da tiara. Tá, olha só. O Drex é um filho do meu mandato. Porque nós conseguimos barrar o Drex. Ia sair esse ano, rapaz. Tava tudo pronto. E aí eu me envolvi demais nesse tema. Só para as pessoas que estão assistindo, o Drex é um nome que deram para o Real Digital. O que seria o Real Digital? Uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. Porque existem moedas digitais tipo Bitcoin, que daí é descentralizada. Inclusive, o governo agora quer taxar o Bitcoin, né? Ele quer taxar tudo. Quem compra diretamente faz autocustódia, né? Não, mas quem faz por corretora, sim. Porque eles estão pedindo para a corretora informar, né? Mas, enfim, essa
moeda digital centralizada pelo Banco Central, quando eu comecei a estudar, eu fiquei apavorada. Fiquei apavorada porque realmente é controle. É só pegar quem está em dúvida em casa, ver o que deu na Nigéria, ver o que deu na China. Como que eles fazem? Crédito social, enfim. E aí teve uma fala do Eric Atafin, que é um cara lá do Itaú, que ele falou assim, se a gente tivesse o Drex na pandemia, a gente poderia controlar em qual raio da casa dele ele ia poder comprar. Loucura. A gente ia poder fazer com aquele tiozinho do interior que está fazendo evasão fiscal. Evasão fiscal é tipo não pagando os tributos. Para ele não ia mais poder fazer evasão fiscal. Pô, às vezes o cara lá do interior, do rural, aceita só dinheiro porque a vendinha dele só se sustenta assim. Então, para o Eric Atafin, ele era o grande problema do Brasil. Que esse cara deve ser um grande sonegador, né? O cara lá enfim, então eu vi a capacidade autoritária da moeda digital centralizada pelo Banco Central. Eu vi a capacidade de controle, porque a partir do momento que eles têm toda a nossa cadeia ali de consumo e do nosso dinheiro, eles poderiam dizer assim, não, você, Cris, você é careca. Então, vou descontar aqui um R$10 aqui todo dia de ti, só porque tu é careca. O Xandão não ia deixar, né? Óbvio, mas enfim. Sim, o Xandão, nessa ponto aí, ele ia te defender. Ele ia ser meu parceiro. Mas, sei lá, ia dar criatividade deles, né, a forma de controle. Então, logo que eu soube, eu apresentei um projeto de lei, o 3341 de 2024, para proibir a extinção do dinheiro papel moeda, da nota, de 2, de 50, de 100, de 200. Por quê? O Drex não previa, o projeto do Drex não previa o fim do dinheiro físico. O projeto do Drex, porém, paralelo a isso, existem projetos na Câmara dos Deputados para o fim do dinheiro físico. Projetos do PT, do Reginaldo Lopes, para extinguir o dinheiro em 5 anos. Então, eu apresentei para proibir eliminar o dinheiro físico. E aí eu fiz todo um estudo, uma análise, inclusive, da vulnerabilidade do brasileiro. Gente, tem gente que não tem internet no Brasil. Né? Nós vivemos aqui em Santa Catarina, é uma realidade diferente. Como é que tu vai botar a tiazinha ter real digital? Né? Que não tem internet, que não sabe mexer. Outra coisa, outra vulnerabilidade. Por que tem tanto golpe hoje no Brasil? Porque as coisas viraram muito digitais. As pessoas têm acesso aos nossos dados. O governo tem acesso aos nossos dados naquele Gov. É tenebroso aquilo. Eles têm acesso a tudo nosso. Entendeu? Então, no Drex, isso ia ser ainda mais forte. E aquela fala do Eric Atafin, do Itaú, foi um sincericídio total. E aí a gente bateu nisso, fiz o projeto de lei, fiz uma PEC, consegui coletar 172 assinaturas para protocolar a PEC anti-Drex, que também proíbe, coloca na Constituição para proibir o fim do dinheiro físico e para que, se for criada uma moeda digital, teria que passar pelo Congresso Nacional, porque da maneira que estava sendo criada, era só no Banco Central. Fui até o Banco Central, sentei cara a cara com um dos criadores da plataforma do Drex, e aí perguntei, porque daí, quando eu fui no Banco Central, já tinha notícia de que não, eles já tinham recuado um pouco. Não vai mais ser uma CBDC, vai ser uma DLT. Aí depois não ia mais ser, que daí são tecnologias, né? Porque eles viram que a CBDC, que é a Central Banking Digital Currency, que é a moeda centralizada pelo Banco Central, a gente conseguiu muito mostrar para a população que era uma tragédia, que era controle. Aí vieram com essa de DLT, enfim, cheguei lá, o que vai ser o Drex, afinal? Não vai ser isso, não vai ser aquilo, não vai ser aquilo. Deu um mês, acho que nem isso, que eu fui no Banco Central, saiu notícia de que eles tinham abandonado o Drex, a plataforma. Então, foi uma vitória do nosso mandato, fiz abaixo-assinado, tem mais de 60 mil assinaturas. É pouco, mas é um assunto bem específico, né? Mas, assim, 20 mil de Santa Catarina. Então, eu consegui atingir muitas pessoas que começaram a falar, outros influenciadores sem mandato começaram a falar. E olha que foi uma luta praticamente sozinha. O presidente Bolsonaro falou disso num podcast no Flow.
Falou que que acompanhou a história do Drex por mim, que eu tinha um projeto e tal. Enfim, então foi um assunto que a gente se debruçou muito no mandato. Inclusive o meu... Só que eu tenho falado. Eles abandonaram com esse nome. Daqui a pouco... E esse ano é ano eleitoral. Então, daqui a pouco eles vão tentar relançar algo parecido. Mas eu estou bem atenta a esse assunto. Com certeza eu vou avisar as pessoas. Tem alguma coisa por trás? Algum lobby? Alguma coisa assim? É controle. Vai ser muito bom para o Estado arrecadar de tudo. E sem passar trabalho para arrecadar de nós. Controlar. Porque você vê só. Na China, eles te dão crédito social se você é um bom cidadão. E se você não é, se você tem multa, ou se você tem isso ou aquilo, eles vão te rebaixando enquanto cidadão. Entendeu? E eles gostam do governo chinês, né? São admiradores do São governo admiradores. A Glaze vai para lá e diz que quer se aproximar. Enfim, então não tem como ser bom um negócio desse. A gente tem que desconfiar sempre do Estado. É minha visão. Controle total, né? E quando tem um governo desse, desconfiar o dobro. Um governo que quer controlar, né? Porque, assim, ó, na minha opinião, o político ele tem que fazer de tudo para não atrapalhar a vida do cidadão. Oxe, por favor. Né? Se não atrapalhar, já tá bom, Verdade. né? Mas se fizer algo para tirar as coisas que já atrapalham, aí já é melhor. Então, eu sempre penso nesse sentido. O povo brasileiro, ele não é que ele não quer trabalhar, ele quer trabalhar, mas ele quer ganhar mais. Para ganhar mais, eu sempre falo, não é o patrão que está te explorando muitas vezes. Se você olhar quanto que tem que pagar de FGTS, por que não dão o FGTS, não deixam no salário do trabalhador? Para depositar na conta, e aí a conta do FGTS financiar jatinho de bilionário, de Joesley Batista, com juros a 3%? Entendeu? Então, com a gastança que está do governo Lula, por isso que ele tem que ficar aumentando imposto. Aumentou a cada 37 dias. Ele gasta sem pensar no amanhã. Ele gasta como se o dinheiro fosse dele. Porque se o Alex, se o Cris, se a Júlia gastarem mais do que pode, mais do que ganham dentro de casa, a gente quebra, né? Sim. A gente quebra. E o governo Lula, ele gasta e manda a conta para quem? Para nós, aumentando o imposto. Que ele acha que o dinheiro é infinito. O governo não produz nada. Nenhum governo. O Estado não produz nada. Ele vive do que a gente produz. E aí tem que gerenciar bem. Não pode ficar aumentando imposto. Não pode, tem que ter o limite. Né? Tem que ser o básico. Tem que ser o básico. Toda vez que estão aprovando uma lei lá dizendo que vão dar isso ou vão dar aquilo, que vai ser de graça, alguém está pagando. Sempre a conta chega para alguém, né? Esse Pra Drex todos nós. é que nem sempre tem uma desculpa, é que nem o BRICS, né? Lembrar, porque vai ser melhor do que o dólar, porque... E caiu por terra, porque não tem como. Não, tem vantagem. essa fala do Lula no BRICS, inclusive falando que não queria mais o dólar, foi o que fez ter a taxa, a tarifa, o tarifaço. Sim, o tarifaço. Né, que ele fala, que foi o Eduardo. Não, foi essa fala dele no BRICS. Com certeza. Imagina que quer Enfim. desvalorizar a moeda mais circulante do mundo. E o Trump, inclusive, na campanha, falando em Drex, o Trump na campanha dele agora, ele falou que não ia deixar criar uma CBDC. Ele falou? Falou. Que bom. É isso que eu ia te perguntar. É uma ideia até global, né? Sim, sim. O dinheiro se tornar digital. Muita coisa disso aí ficava só na teoria da conspiração. Hoje a gente vê a movimentação É a acontecendo. Agenda 2030, né? E assim, é óbvio, inclusive, por que o Lula defende o imposto global? Já visse esse assunto de imposto global? Porque hoje ele está aumentando imposto dentro do Brasil. Aumenta. O que está acontecendo? Fuga. Até teve uma matéria ali que mandaram, né? Fuga de empresários, milionários. Tem gente botando a residência fiscal no Paraguai, indo para o Uruguai, procurando lugares melhores, né? Com taxação, com imposto, com menos imposto, óbvio. Tem gente levando empresa para o Paraguai. 10 mil empresas. Teve funcionário empresário que me disse, não, eu vou produzir no Paraguai e mandar para o Brasil, que aí é mais barato. E aí vai gerar emprego em outro país. Tem gente para o Panamá, enfim. Se criar um imposto global, aí as pessoas não vão mais ter nem para onde fugir, vamos dizer assim. Por isso que eu sempre digo que guerra... Não tem quando eles falam,
Ai, a reforma tributária, que é a maior tragédia do Brasil, essa reforma tributária, que eu fui contra. Infelizmente, a população nem sabe, às vezes, o que está acontecendo. Mas, assim, que vai nos dar o maior IVA do planeta. Eles falam, toda vez tu vai ouvir algum cretino falando que tem que acabar com a guerra fiscal entre os estados. Quando tem guerra fiscal, quando tem concorrência, é sempre bom para a gente. Sempre bom para o consumidor, para o povo. É bom ter guerra fiscal entre os estados. Porque daí eles brigam para ver quem consegue diminuir mais. Sim. Entendeu? Só que no Brasil criaram um negócio soviético, eu acho totalmente soviético. O chamado CONFAZ, Conselho Fazendário Nacional. Reúne todos os secretários de saúde, de fazenda. Quem manda na grana dos estados. E as decisões têm que ser unânimes. Sim. Entendeu? É uma formação de cartel, não é de cartel. Tem que ser unânime. Se um disser que não, daí não passa. Enfim, e o que acontece? Por quê? Porque quando tu nivela tudo, eles não... Pode nivelar alto, né? Exato. Aí Santa Catarina que diz, não, eu vou isentar. Não pode, tem que ser lá no Conselho Fazendário. Entendeu? E na reforma tributária criaram um outro comitê soviético também que vai decidir como vai ser distribuído o dinheiro para os estados e municípios. E aí vai do... É totalmente controle isso também. Vão dizer assim, não, lá em Santa Catarina o pessoal é muito fascista, que eles já falam, né? Sim. Eles comem muita carne, o pessoal do agro é muito forte, então vamos diminuir o dinheiro deles, porque eles estão queimando muito, emitindo muito carbono lá, então eles vão inventar um negócio para ferrar Santa Catarina. Santa Catarina já é ferrado, né? Nesse sentido, porque o Brasília rouba o nosso dinheiro. A cada R$100 que o catarinense manda, só volta 10. A gente dá certo apesar de Brasília. Imagina se o nosso dinheiro ficasse aqui. Nossa. Por isso que eu defendo mais autonomia para os estados. Sempre quando tem uma lei, e tem muitas, para tirar a autonomia dos municípios e dos estados, eu digo, não, eu não. E daí tem deputado que fala, eu sou municipalista, eles nem sabem o que é. E aí voltam para tirar a autonomia dos estados e dos municípios. Então, assim, realmente, a gente, para ter um cargo de deputada, você precisa se preparar muito. Porque senão você vai votar porcaria lá e vai achar que está fazendo bem ainda. Deputada, 2027, estava falando de tributação, diz que o governo Lula gastou tanto que quem assumir em 2027, seja ele, ou seja o Flávio, ou seja outro, vai pegar uma bomba, né? Tem declaração, inclusive, de um ministro do TCU falando isso, Nardes, eu acho. Exatamente, uma bomba. E você vê que fica um ciclo. O PT teve 16 anos no poder. Aí entrou o Temer, que fez um governo até decente, vamos dizer assim, falando da questão da responsabilidade fiscal, né? Aí depois entrou o Bolsonaro, que fez um governo excelente, austero, um governo austero, cortou várias coisas, né? Basta ver os números, as estatais começaram a dar lucro, entregou as contas no azul, apesar da pandemia. Vocês falam do Covid-19, mas o PT-13 é muito pior. Né? O PT-13 é uma tragédia para a economia. Então, apesar de tudo isso da pandemia, Bolsonaro fez um governo austero, responsável, enfim, coerente e uma ótima gestão. Mandava muito dinheiro para os municípios e estados, mandou muito dinheiro. Tem vagabundo aí, desculpa, governador que falava mal do Bolsonaro e conseguiu pagar folha de pagamento por conta do dinheiro que o Bolsonaro mandou na pandemia. Entendeu? Então, e aí, você vê, fez um governo certinho, estou falando do ciclo, né, dos ciclos. Fez um governo certinho, aí entrou Lula. Já quebrou tudo de novo. Já quebrou. E aí, imagina, em 2027, Deus queira que o Flávio entre, vai pegar numa situação ruim. E aí tem que cortar gastos. Aí, claro, a gente sempre faz a parte ruim. A direita sempre entra e faz a parte ruim. Vai dar o de remédio cortar amargo. coisas, de falar a verdade. Gente, não dá para fazer isso aqui. Porque não dava, porque daí lá o outro dava. Então, assim, a maior mudança que tem que acontecer é na mente das pessoas. De saber que nada é de graça. E tudo tem uma consequência. E que ficar fazendo política populista
tem consequências. E a consequência é o futuro dos nossos filhos. A inflação comendo de nosso dinheiro, que a inflação é uma maneira de... É um imposto também. Não tem o nome de imposto, mas é um imposto, porque ele come nosso dinheiro. Sim. Quanto que vale 5 mil reais hoje? Quanto que valia 10 anos atrás? Com certeza. Entendeu? Então, o nosso dinheiro perde valor. Inflação. E essas escolhas ruins na economia que vem da esquerda, elas têm consequências. Não é para o governo. O governo não produz nada. Bota isso na cabeça de vocês. Isso aqui é consequência na vida real das pessoas. E, com certeza, na vida das pessoas mais pobres. Porque quem tem dinheiro em banco hoje está feliz. A Selic está na maior taxa. Sim. Quem está feliz no governo Lula é rico. Banqueiro, né? É rico, mas agora quem ganha acima de 10 mil é super rico, né? Vai ser taxado, né? Agora a gente não sabe mais quem é rico e quem não é rico, porque se tu movimentar mais do que 5 mil, tu... Mas o pessoal tá A movimentando Receita tá mais. de olho. O pessoal tá movimentando mais dinheiro. Tava falando até com o pessoal de supermercado, disse que a quantidade de nota começou a circular bem mais esse ano. Porque eles estão com medo da Receita monitorar e tal. Sim, a gente tem até um patrocinador nosso que ele dá desconto, a Mais Fashion dá desconto se você pagar em dinheiro. Vai lá, Cris, vai ler um chat aí. Vou mandar um abraço aqui pra... Deixa eu ver onde eu Tem tava. tempo pra ir ao banheiro? Com certeza, Tem, deputado. daí nós vamos mandando os abraços aqui. Por favor. A Kathleen Santos, boa noite, Cris, Alex, um abraço pra Júlia. Luidinando, boa noite, abraço a todos. Elisane Firmino Albino, boa noite, podcast de grande valor, deputada nos representa. A Janaína botou aqui verdade. Aí teve a Graziela de Souza que botou: boa noite, para a minha deputada, muita gratidão pelo apoio recebido. São mais de 7 milhões em emendas para o nosso município. Isso é estar presente, investir na nossa cidade. Você me representa. E agora qual município que é, ô Grazi? Que não botaste aqui, mulher? A Grazi não é a esposa do Sorato, não, né? Agora me pegasse. É a Grazi, esposa do Sorato? Fala aí, Sesconeto. Sesconeto tá no outro lado ali. A Janaína botou aqui no bairro Vargem Itapema, estamos juntos com a deputada. O pai do Vini botou boa noite, Alex, ótima entrevista. A Regiane botou aqui boa noite, deputada. Princesa Nórdica, Júlia Zanata. É a primeira dama mesmo. A Regiane dizendo boa noite, deputada Princesa Nórdica. O Ricardo Pereira, quantas vacinas a senhora dará para seu filho? Eu acho que só... Pergunta direta. uma pergunta direta, né? Quando que tu vai fazer teu exame de próstata? Não, isso é uma coisa particular de cada um. É verdade, concordo. Pois é. Seu Ronaldo 40 Demetrio... anos já tem que fazer, hein? Não fala. Não fala que tem cara que tem medo de fazer, né? Já tá querendo... Não, tu viu que o Lula falou que os homens têm medo de tomar dedada, né? Tu viu o que ele falou essa semana? Não vi. Ah, mas o Francisco falou que é pra parar de falar Lula, é verdade. Não tem... Não, seu Ronaldo. Ronaldo? Seu Ronaldo manda aqui, ó. Gosto muito dela. Um abraço, Ronaldo, tá Boa certo? deputada. Mas não tem como parar, porque, tipo, o cara só faz merda. Dizendo que você tá pelo povo. A Day Machado botou: eu sofri violência doméstica desde o ventre da minha mãe. Confesso que não consigo ver um homem vitimizando, entendendo, mas tenho medo deste caminho aí. Não entendi. Eu também não entendi. Vitimizando. Eu acho que ela quis dizer daquele... Quando a gente tava... Eu acho que ela ali. quis falar que ela não consegue ver um homem como sendo vítima. Exatamente. Porque talvez ela sofreu com isso, né? E uma cada coisa um bem tem pessoal, o seu. Eu compreendo ela também. Eu, por exemplo, eu já fui vítima de falsa acusação. Tu? Fui. Graças a Deus, a pessoa que fez falso testemunho botou os pés pelas mãos, deu 3 tipos de relato lá, então... Mas é bem complicado, porque a tua palavra contra de uma mulher, então fica bem complicado. Destrói reputações. Exatamente. A Kathleen Santos botou: tirou a vida dos meus filhos por causa da dependência emocional de uma mulher fraco. Hoje o mundo tá assim.
Aquele caso lá. aquele caso. Qualquer coisa eles estão matando. É complicado. Aquele caso ali mexeu com as... É terrível, né? Terrível, assim. O cara... O que os filhos têm a ver, meu Deus? Resolve... Mas hoje é o que a gente comentou aqui algumas semanas atrás. Isso sempre aconteceu. Só que a gente não tinha acesso, porque não tinha rede social. Mas É muito chocante, casos né? como esse, chocantes. E o cara botou vídeo com eles antes. Tá entendendo? Ele planejou tudo. Ele planejou entendeu? porque foi um investigador Planejou. particular que filmou, né? Então ele já estava desconfiado que ela estava traindo, mandou um investigador Mas atrás. tem uns que dizem até que ela já tava... Mas isso é tipo assim, ó... É óbvio que trair é feio e tudo, mas assim... Cara, o cara quis justificar matar os filhos nisso, bicho. Não existe isso. Vai embora, tchau, obrigada. Mostra dignidade, mostra que é homem. Protege os filhos, inclusive, né? Exatamente. O Arthur botou aqui, não é possível legislar sobre loucura. Concordo. Júlia Bittencourt, boa noite, queridos. Parabéns, sucesso sempre. John Barbeiro, a melhor deputada do Brasil. Newton Campos, parabéns, Júlia, pelo posicionamento. Newton Campos. Ah, Newton, entendi, Milton. Graziela, já que eu posso estar ajudando. Vamos lá. E é isso aí. Deputada, o que tem de novidade nesse livro? O que você pode nos apresentar que está no seu planejamento? Não, isso aqui é a prestação de contas. É a prestação de contas. Do ano passado. Sim. Né, a implantação da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão, a luta pela anistia, e aí tem lembra a minha foto lá na cadeira do presidente da Câmara? Sim, isso aí foi... Foi massa esse dia. Eu assim, meu Deus, que eu vou chamando o conselho tutelar, tem tanta criança precisando de ajuda, eles querem chamar o conselho tutelar. Não, foi emocionante porque a gente estava bem unido, assim, a oposição. Foi no dia que o Bolsonaro foi para domiciliar, e aí a gente foi obstruir mesmo para pautarem a anistia. E eu tinha acabado... a minha bebê tinha 4 meses, né? Então, eu fui para Brasília para isso. Eu tive 4 meses de licença maternidade, e aí 2 meses eu podia ficar à distância, mas quando o Bolsonaro foi preso ali na domiciliar, eu prontamente fui para Brasília. E aí cheguei lá, eles já estavam fazendo essa obstrução, mas aí teve um momento ali que falaram que iam tirar todo mundo, ou ameaçaram fazer em outro plenário, a gente foi para outro plenário. Só que a minha bebê, até hoje, né, ela mama muito, em 4 meses era toda hora. Toda hora. E aí, eu fui com ela para o plenário, mas estava um ambiente seguro. Aí eles inventaram que eu usei minha filha como escudo. Não teve qualquer tipo de problema ali naquele momento. Estavam só os deputados de direita. O problema começou quando chegaram os deputados de esquerda, do PSOL, Thalíria Petroni, me chamando de fascista e... sei lá mais quem, Maria do Rosário, começaram ali, e aí os caras do PT, o Lindbergh, começaram a falar que iam chamar o Conselho Tutelar e chamaram, né? Então, para dizer que começaram a criar aquela narrativa que eu sou uma pessoa horrível, que eu usei minha filha como escudo, isso nunca aconteceu, né? É uma mentira, vocês sabem. E o que eles odiaram ali, que eles odeiam, é a minha força, né? A minha capacidade de pegar todo esse ódio que eles sentem de mim e transformar em cada vez mais eficiência no meu trabalho. E o símbolo que ficou daquele dia de uma mãe com um bebê no colo, amamentando, de 4 meses, lutando pelo Brasil, contra as injustiças, contra essas prisões políticas, esse símbolo é muito forte. E eles quiseram matar o símbolo, né? Quiseram matar o símbolo. E não conseguiram de jeito nenhum. Então, sentei mesmo na cadeira do presidente da Câmara, corri risco de perder meu mandato, porque de ser suspensa do meu mandato. E ainda fiz uma live lá, que parece que isso aí que deixou também eles bravos, porque daí o pessoal na live, a Olivia e a Júlia já fizeram muito mais pelo Brasil do que o Hugo Mota, enfim... enfim, nosso time ali, nossa oposição estava bem unida, foi muito legal. E o processo está rolando até agora lá no Conselho de Ética, né? Tá rolando ainda? Sim, semana passada ainda fui lá defender os colegas que podem ser suspensos.
Eu vi falando desse caso rapidinho, O repórter? repórter de Como é que é o nome daquele de repórter? esquerda, é Duda Blá, eu acho, se não me engano. Guga Noblar. Guga Noblar. E ele atacando a Júlia, e ele foi bem tendencioso assim nas perguntas, né? E daí a Júlia já conhece, já se defendeu ali, já falou, tu tá sendo tendencioso, tu sabe, não sei o quê. E daí o pessoal da internet foi lá e achou um vídeo dele com a filha dele no colo, se defendeu. Numa manifestação. Que feio. Acabou, Aquilo né? ali acabou com ele. Pai, foi ele levou muito um- legal aquilo ali. Guga Noblar. Chato. A internet não perdoa, né? Ô, deputada, olhando hoje a situação da Carla Zambelli e tudo que você enfrenta lá em Brasília, você não tem medo? Tenho, mas eu aprendi que se tem medo, vai com medo mesmo. E aí? Porque É que assim, ó, eles podem inventar, o que às eu vou vezes, fazer? crime, né? Eu vou ser uma deputada irrelevante daí? Uma deputada que tem medo e fica quieta e não fala as coisas? Então eu fico em casa, né? Cuidando dos meus filhos. Das minhas 2 filhas, aliás, do meu marido. Porque às vezes parece que beira até a loucura. É que assim, não tem como tu assim, ai, tenho medo, não vou fazer isso. Quando eles querem escolher, eles te escolhem, meu amigo. Entendeu? Então, tem que seguir a vida, né? Vamos ver. Não há mal que dure pra sempre. Tomara que não. Se o Lula ganhar em 2027... Olha só, o que o Bolsonaro fez de errado? Nada. Então, assim, não adianta ter medo. Porque eles pegaram o cara igual. Ele não fez nada de errado. Entendeu? Ele falou. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista do Flávio que ele falou a mesma coisa, que tentaram inventar uma narrativa contra ele, fizeram de tudo e não provaram nada. Nem a denúncia foi feita. Da rachadinha lá. Do Flávio, né? Do Flávio. Sim, sim. Ali teve uma destruição de reputação do Flávio desde o começo. Porque os caras já viram que ele era o filho mais político, provável sucessor, entendeu? Que tá crescendo nas pesquisas, né? Crescendo pra caramba, graças a Deus. A gente tem medo de o Lula ganhar. Se o Lula ganhar, a gente vira uma Venezuela. Acho que a Venezuela hoje tá melhor que a gente. Como é que a gente vai virar a Venezuela? No cenário atual. Lá tem até o voto impresso, cara. Barbaridade. É complicado. É complicado. A Venezuela começou com o sequestro da Suprema Corte, né? Aliás, com o sequestro da Suprema Corte, você pegou e mandava no parlamento. Aliás, tudo começa sempre com uma atitude. Sabe qual é? Qual é? Desarmamento. Tudo começa com isso. A Venezuela começou assim, o nazismo começou assim, desarmar a população. Para que você não possa ter uma resistência. E no Brasil, a população enfrentou aí o desarmamento também. Antes do Lula, 97, começou essa palhaçada aí, desarmamento lá com o Luiz Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Não, desculpa aí, Luiz Henrique. Não, quis ofender, tá? Daí, assim, o Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou o Sinarme e centralizou tudo, porque antes de 97, os portes de arma quem dava era policial civil, delegado da Polícia Civil. Delegado raiz, né? Não tem uns Nutella aí hoje. Mas, assim, o que acontece? Eles que davam o porte de arma. Na cidade? Sim, no estado, né? Os delegados. Aí centralizado na Polícia Federal, no Sinarme. Porque aquilo que eu falei... Não sei se eu falei aqui hoje, é que eu já dei 2 entrevistas. Controle. Minha cabeça já tá... Não, tudo que centraliza poder em Brasília, nos órgãos federais, e tira a autonomia dos estados e municípios, tudo que centraliza poder e dinheiro em Brasília é ruim. Tira a autonomia... Por exemplo, a Câmara aqui de Tubarão. Acho que foi até lei do Newton, né? Negócio do banheiro. Do Newton de Campos. Votou aqui... foram lá no STF e derrubaram. Sim, verdade. Como assim, cara? Não dá? Tu entende? Então, não pode ser assim. Então, tudo começa com desarmamento. A Venezuela começou assim. Nos Estados Unidos tem a segunda emenda, que garante
o teu direito de portar armas. Quando eu falo assim, primeiro as armas, depois o resto, é porque é importante ter armas. Não porque, a Júlia ama armas, louca por armas. Não, não, não. Eu sou louca pela minha família, pela minha propriedade, pela minha dignidade, pela minha vida. E quem tem as armas decide o resto. Se tiver uma guerra mundial hoje, quem vai mandar no jogo político? Estados Unidos. Quem tem as armas. Nucleares. Exato, não é? É a imposição poder. da força. Entendeu? Então, é isso que acontece. E aí essa semana, encontrei lá em Navegantes. Eu até postei o vídeo dele em dezembro de 2024. Ele estava em casa com a família, entraram 5 vagabundos na casa dele, fizeram refém a filha dele de 6 anos, a sogra, mas ele também salvou a sogra, olha como ele é legal. E aí, a sogra, a mulher, e por sorte ele era um pai de família privilegiado que tinha arma. Ele é CAC e tal, ele tinha arma. E no momento lá de fraqueza que ele começou a entrar na mente dos assaltantes, né? Só que ele disse que ficou louco no momento que o assaltante deu um tapa na filha dele de 6 anos. Meu Deus. E aí ele foi pro tudo ou nada mesmo, assim. Aí ele matou 3. Um foi baleado, mas fugiu, depois foi preso. E defendeu a família dele ali. Entendeu? Olha só. Claro. Isso tem consequências, né? Ele ficou 1 ano sem a arma, a filha dele ficou com medo, porque os caras foram muito violentos ali na ação, e ele pôde defender a família dele, certo? Então, a própria questão, assim, de ser cristão diz que você tem que defender a sua vida, né? A sua família. E como que a gente vai fazer isso se entrar um cara na nossa casa e a gente não tiver condições? Como que um pai de família faz isso? Certo? E aí depois tem a questão de controle também, de se quiserem fazer a gente virar uma ditadura, de a gente não ter condição nenhuma de se defender disso também. Por isso que o Estado quer o monopólio da força. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma entrevista do saudoso Enéas que ele falou, né? Porque o bandido rouba para comprar droga. E por que o bandido não rouba a droga do traficante? Porque ele tá armado? Imagina. Essa fala dele é bem Mas famosa, né? E até hoje, é isso. Não tem outra vertente. Deputada, gostaríamos de agradecer muito a sua Já presença. passou. A gente já estourou o tempo. Se quiser, a gente fica mais, a gente... Não, né? Não, vamos respeitar a mamãe, tem a bebê também verdade, com esperando certeza. em casa. Mas passa rápido, né? Passa rápido. Quando fala assim, 1h30. Eu É, falo pra vi caramba também, né? No começo ela Não, falou 1h30. não. Eu falo pra caramba, né? E eu fico doido Não, agora mas que eu todo convidado fala a mesma coisa. Eu fico doido que eu chego em casa e penso assim, não perguntei aquilo. Então, sempre, já sempre. vamos deixar pré-programado um retorno aqui em breve. Vamos sim, vamos sim. Mas fica à vontade para mandar umas palavras para a nossa audiência aí, o pessoal que está acompanhando. Eu quero agradecer o pessoal que me acompanha aqui pessoalmente. Sempre quando eu venho em Tubarão, que eu venho bastante, sou muito bem recebida pelo prefeito Sorato, que virou um amigo, a Grazi, que deve estar me escutando aí. Eu dei 2 laços para ela. Estava lá nos Estados Unidos em janeiro, vi um laço e vou comprar para a Grazi. Sempre me recebem muito bem. O Jó, né, aqui, que é nosso secretário. Esqueci o nome da secretaria dele. É das broncas aí do lixo, né? Isso. Mas está fazendo um grande trabalho. O Sesconeto, que é um amigo, um grande amigo nosso também. O vereador Newton. Também tem outros que não estão aqui, né? Vereadora Paula, vereador Tesma. Enfim, a gente tem muitos amigos aqui em Tubarão. E eu gosto muito, me sinto em casa aqui. E é pertinho também, né? Então, Cidade Azul me recebe muito bem. As capivaras me adoram. Sempre quando eu passo no Rio, elas me olham. Eu sou natural de Criciúma. É. Ele é da Próspera. Ela é da Próspera. Estou aqui 20 anos aqui na nossa Cidade Azul. Da Próspera? Lá na Próspera. Na verdade, a gente não é da Cidade Azul, né? E tu é daqui? Nós moramos A em gente é da Capivari, cidade né? marrom, né? Tu mora em Capivari? Nós Eu dois moro em moramos em Nós dois Capivari. moramos Tá, em inclusive Capivari. um abraço pro prefeito Claudir aí, que... Tava nos acompanhando. Ele já veio aqui? Já. Imagina. Todo mundo que é de direita. Ah, vocês moram lá, então.
É, a gente mora em Capivari. Mas eu sou de Rio Grande do Sul. Lagoa Vermelha. Te deram a cidadania já? Não, ainda não. Tá, eu vou pensar se eu vou te dar, tá? Tá, Quanto tá. tempo tu tá aqui? 30 anos. Não, porque tu sabe que eu tenho uma frase, né? Eu não sou perfeita, mas eu sou catarinense, que é quase a mesma coisa. Ah, sim. Inclusive, Eles ficam loucos comigo lá em Brasília. quando o Sesconec esteve aqui, a gente ainda brincou, né? Que ele, não sei que ele for falar da guerra, que eu ainda brinquei assim, ó. Não, cara, mas a única coisa que eu posso apoiar do Rio Grande do Sul foi a Guerra dos Farrapos, que daí ele tentou meio que... Aí eu disse, não, cara, a Guerra dos Farrapos queria separar Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina do Brasil, E por que pô. que eles queriam separar? Porque o Império vinha e Aumento de pegava impostos. pegava todo o dinheiro. Centralização de poder. Exatamente. E quantos por cento E por era que na que não época? deu certo? Bah, eu não sei dizer, não Mas lembro. era certo, menos Bem da menos, metade bem do que a gente menos. paga hoje. É. Não, todas as revoltas populares da história brasileira, Canudos, Farroupilha, Contestado, cita outros aí, várias, Baianada, era tudo por questão Que era Império, né? Eles vinham. de forçavam. impostos e centralização de poder. É. E era, o pau pegava. É, que pena que E não hoje deu a gente certo. não reclama, porque temos carnaval, temos futebol. Deputada, muito obrigado. Isso aí. Queremos agradecer a audiência, a todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado, galerinha. E continue compartilhando, agora vem os cortes e muito mais. Brigadão. Ó, e não vamos pro carnaval, vamos pra igreja, vamos orar. Retiro. Um abraço pra todo mundo. Valeu, deputada Júlia. Obrigada. Valeu, Cris. Valeu, obrigado, deputada, pela tua presença. A gente sabe que a tua agenda é muito estreita, né? Muito corrida, ainda mais com 2 filhas. A gente sabe o quanto, eu tô com uma bebezinha agora, a gente sabe o quanto uma bebê demanda de atenção. Então, muito obrigado pela tua presença. Como o Alex falou, a porta está aberta. E obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigada, vamos lá. Pronta pro combate, pronta pra próxima. Tamo junto, fiquem com Deus. Amém. Valeu, Bora. gente. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Até sexta, hein? Terça não tem.